Todo mundo fala o que o empresário deve fazer. A minha pergunta para você é o que o empresário não pode fazer. Acho que o empresário não pode, primeiro de tudo, esquecer do valor que as pessoas têm para o negócio dele. A gente falou muito sobre essa coisa da ingratidão ou da falta de reconhecimento. O empresário tem que entender que uma empresa funciona com pessoas. O papel dele é ter uma equipe forte, boa, competente, alinhada, que entrega. Não é ele que entrega, é a equipe que entrega. O empresário não entrega. É a equipe dele que entrega. O empresário, ele dá a visão, ele dá a direção, ele assegura o investimento, o recurso que é necessário, ele monitora para ver se os processos... Mas quem entrega são as pessoas. Para uma empresa de verdade, enquanto o empresário é o cara que ele está entregando, não é uma empresa, é uma eu-presa. Então, a primeira coisa, ele precisa valorizar as pessoas. Então, ele não pode desvalorizar as pessoas. Acho que a segunda coisa, o empresário nunca, jamais, ele pode prometer algo e não cumprir. Ele precisa ser... Se eu prometi para você algo e é péssimo aquilo para o negócio, eu vou entregar e vou pagar o preço por aquilo. Porque quando você trabalha numa empresa, quando você é parte de uma empresa, onde você tem um líder que promete e não cumpre, prometeu uma promoção, prometeu uma oportunidade e não cumpriu, você perdeu toda a essência que você quer construir na tua empresa. Então, acho que essa é uma segunda coisa. E uma terceira, ele não pode não olhar para custo. Uma coisa super importante é fluxo de caixa, custo financeiro. A empresa morre por aí, né? Ele não pode deixar de olhar para isso. Ele precisa estar olhando para isso o tempo inteiro. Ele não pode abandonar. Porque é muito fácil para o empresário olhar muitas vezes só para as vendas. E as vendas são o coração da empresa, porque se não estiver entrando no negócio, mas ele também precisa, ele não pode deixar de olhar para isso. Então, acho que são 3 coisas que eu acho que são fundamentais para o empresário. Tem muito mais, né? Para ele não deixar de fazer ou para ele não fazer, né? Ele não pode olhar para deixar de olhar para essas coisas. Excelente. Bacana. Eu, dentro, já que você fez uma pergunta difícil, e você como tem os seus 3 negócios são franquias, né? Sim. Os 3 você franqueou. Sim. Quantos franqueados tem no total, nas 3 negócios? Quantos franqueados? Acho que uns 40. 45. Nos 3 negócios? Acho que é porque tem franqueados que tem mais de unidade, uns 45, 50. Vai, 50 franqueados. Se você pudesse listar, onde você vê que os empresários que você tem mais contato, 3 coisas que eles estão mais errando. Onde ele mais erra no negócio dele? Ótima pergunta, difícil também. Primeira coisa que eu acho que o franqueado ou os empresários têm errado muito. Não entender o seu papel. Qual é o meu papel aqui? Às vezes, o empresário se coloca numa posição de investidor. Acha que vai trabalhar menos, né? Compra uma franquia. Franquia tem uma E acha que vai trabalhar menos. Mais ou menos uma visão disso, né? O pessoal quer ser dono de uma franquia e acha que não, vou ser dono da franquia, só vou investir. Vou comprar uma franquia, eu tenho dinheiro aqui parado. É um pouco do mercado isso, não é não? É porque tem alguns modelos de franquias que até permitem algum nível disso. Mas o que a gente tem aprendido, olhando os grandes cases de bons franqueados no Brasil e fora do Brasil, o Brasil é um grande mercado para o franchising. Sem dúvida. E o franqueado é a essência do empreendedor, né? É que os melhores e mais bem-sucedidos franqueados, eles ralaram e dominaram esse negócio antes de terceirizar, delegar e escalar. Então, eu primeiro sou um mestre, eu domino, eu sei fazer dinheiro, eu sei gerir esse negócio e depois eu vou formar pessoas, eu vou escalar e vou montar abrir a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª unidade. Os franqueados muitas vezes acreditam o seguinte: eu vou montar um negócio, ele vai rodar sozinho, porque é uma franquia, que é o maior absurdo que ele pode cometer na vida dele, certo? Ele vai rodar sozinho, a não ser que tenha um modelo com algumas nuances que vão permitir muito isso. específico. Mas se ele é franqueado para administrar o negócio dele, ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele tem que trabalhar no negócio. Primeira coisa é ele não saber o papel dele. Ele comprou encurtar o caminho, só isso. A franquia ajudou ele. É que o franqueado, muitas vezes, ele não tem noção. Ele fala, legal, a marca, o suporte, mas às vezes o franqueado ele não tem noção do que teria sido a experiência se ele tivesse construído do zero, porque ele já comprou a franquia com toda aquela estrutura. A gente tem excelentes franqueados que são super maduros e tal, mas a gente vê isso no mercado e também nas nossas empresas, franqueados que não entendem o seu papel. E aí, muitos morrem no meio do caminho, muitos, no mercado em geral, porque eles não entendem e não aceitam esse papel. Eles não querem trabalhar, eles querem ser investidores. Então, esse é o primeiro erro que a gente vê dos franqueados, que eles
que eles não cometem, que eles cometem e acabam não fazendo. A segunda coisa é a velocidade do retorno e do resultado. Tudo se constrói com o tempo. Hoje a gente está num mundo em que a pessoa de repente aparece no Instagram, ela começa a andar num carro um pouco melhor, faz um videozinho, você fala, nossa, aquele banco de couro caramelo, teto solar, uma casa, um apartamento, relógio, bolsa Louis Vuitton. Todo mundo fica rico muito rápido. Então, eu já ouvi franqueados com 3 meses de operação falar, escuta, esse negócio está péssimo. Estou pondo dinheiro lá. Aí você fala, não, mas no plano de negócio você era 18 meses, era 24. Meses, Quanto você colocou? Você colocou um terço do que estava planejado para esse período. Como assim? Então, a ansiedade para ter resultados e não construí-los é assim, um negócio, você está investindo 400, 500, 600, 700 mil, 200 mil, que seja, o dinheiro da sua vida. Esse negócio não vai produzir lucros e resultados no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Alguns negócios, sim, eles dão certo. A gente tem casos de franqueados que no primeiro mês já teve lucro, nas nossas 3 vertentes. E continua assim, mas isso são exceções à regra. Claro. A gente planta mais um pouco e depois colhe. Mas quando colhe sólido. Você quer ter um negócio que vai te dar lucro por 20 anos, sem fazer a base? Quanto tempo de carreira um alto executivo leva para fazer 20, 30, 40 mil reais de salário por mês? Isso aí. Por que um franqueado acha que ele vai fazer isso em 2, 3 meses? Então, ou um pouco mais, um pouco menos do que isso. Então, a segunda coisa é essa ansiedade e não entender que o negócio precisa de uma maturação. Eu acho que tem um processo importante que o franqueado e os empreendedores, muitas vezes, eles exigem um retorno muito rápido do negócio. Então, esse é um segundo erro que eu vejo muito comum, bastante comum.